Graça e paz, igreja, amém? Estão felizes? O Espírito Santo está nesse lugar. Então receba tudinho, aquilo que Ele já ministrou e aquilo que Ele ainda quer ministrar sobre a tua vida. Amém? Abra a tua Bíblia no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo 15. Certamente você já leu Lucas na sua leitura. Hoje nós entramos em João, o Evangelho segundo escreveu João. Até meia-noite você precisa ler até o capítulo 3, é isso? Estou certo? Se você está muito atrasado, o que você tem que fazer? Se você estiver muito atrasado, você tem que fazer o quê? Pedir perdão. E começar hoje, João, capítulo 1. Lucas, capítulo 15. Uma palavra bem conhecida de todos nós. Um texto bem lido, já lemos esses dias. Lucas, capítulo 15, fala a respeito de 3 parábolas. Jesus conta aqui 3 histórias que tinha algo em comum entre elas. A primeira parábola que Jesus conta aqui é a respeito de uma ovelha perdida. Quando a Bíblia fala aqui de ovelha, está falando de pessoas. O pastor pastoreia, cuida de ovelhas. Então quando a Bíblia fala, o Senhor chama você de ovelha, Ele está dizendo que Ele é o seu pastor, e Ele cuida de você, Ele protege você. Então se você é filho de Deus, você é uma ovelha de Jesus. Jesus é o seu pastor. E a primeira parábola que Jesus ministra aqui é a respeito de uma ovelha perdida. Um pastor que tinha 100 ovelhas. E o trabalho de pastor no final da tarde, todo final da tarde, no fim do dia, o pastor ele ia conferir, ele contava as suas ovelhas, a fim de certificar se alguma delas havia se desgarrado. Esse era o pastor. Passava o dia inteiro no campo com aquele monte de ovelhas, e no final da tarde ele começava 1, 2, 3, 4, para ver se estava faltando alguma. E esse pastor aqui, que Jesus fala, ele tinha 100 ovelhas. E se faltasse uma ovelha, como faltou aqui nesta parábola, esse pastor ele deixava as 99 ovelhas em um lugar bem seguro, bem protegido, e saía em busca daquela ovelha desgarrada. Ele não deixava ela para trás. E o pastor saía no campo, às vezes até à noite, já tinha se findado o dia, e o pastor saía procurando pistas deixadas pelaquela ovelha. E sabe o que acontecia? Aquele pastor, ele encontrava a ovelha. Jesus disse, esse pastor encontrou a ovelha. A palavra do Senhor diz que não há nada que eu faça em oculto que não venha a ser descoberto. Então, o pastor caminhava observando o rastro da sua ovelha. Observando os lugares que esta ovelha tinha passado. Quais eram as marcas que ela tinha deixado naquele caminho? Qual era o cheiro? Porque a ovelha tem um cheiro. Se aquele caminho, se aquele lugar tinha cheiro de ovelha. Se ela tinha passado por ali. E ele ia na direção até encontrá-la. Eu quero dizer algo nesta noite, um segredo para você. Você tem um pastor, não tem? Sorria, você está sendo rastreado. Opa, não, sorria, você está sendo filmado. Pois o pastor ia no rastro daquela ovelha até encontrar. Não há nada que fique oculto aos olhos de Deus. O seu pastor Jesus, ele sabe os caminhos que você tem andado, os lugares que você tem visitado.
e sabe até aquilo que você tem feito nas escondidas ou na calada da noite em oculto. Não há nada que você faça que o seu pastor, Jesus, não descubra. E a palavra do Senhor diz que este pastor, ao encontrar, ao achar esta ovelha, ele pega esta ovelha e põe sobre os seus ombros e traz ela de volta. O interessante da ovelha é que ela difere dos outros animais. Pois uma ovelha perdida, ela não consegue encontrar novamente o caminho de volta ao aprisco, ela fica perdida. O pastor tem que trazê-la, caso contrário, esta ovelha continuará perdida e morrerá. E algumas curiosidades a respeito deste animal, ovelha, é que a ovelha, ela precisa de orientação. Por quê? Porque a ovelha, ela é um animal ingênuo. Ela é um animal simples. A ovelha, ela não sabe discernir o alimento dela. Ela não sabe discernir a erva boa para comer e separar a erva venenosa. Não, se ela chegar num ambiente, no pasto, ela come tudo que está ali. Se tiver veneno, ela come também. Por isso é a necessidade do pastor ir à frente das ovelhas e preparar a pastagem com cuidado, retirando as ervas que podem envenenar e matar as suas ovelhas. As ovelhas precisam de orientação e desse cuidado. Outra coisa interessante a respeito da ovelha é que ela é um animal muito sensível. Nós aprendemos bastante sobre a ovelha quando nós fizemos a Fateme, né? A ovelha é um animal muito sensível. Por exemplo, ela não suporta a perturbação de insetos, moscas, que fica rodeando a sua cabeça. Olha que legal. Ela não suporta isso. Ficar rodeando a cabeça dela o tempo todo, ela não suporta. Ela acaba ficando desnorteada, desorientada. Ela não aguenta isso. Ela balança a cabeça para lá, ela balança a cabeça para cá, tentando fugir do assédio dos insetos. E quando o assédio é tanto, ela começa até a emagrecer, porque isso atrapalha ela comer. Tira a paz da ovelha, inseto tira a paz da ovelha. E quando a ovelha percebe que ela não consegue se livrar desses insetos, dessas moscas, ela sai correndo sem direção. E quando uma ovelha sai correndo sem direção, as outras ficam apavoradas e saem correndo atrás delas também. Eu vi um vídeo na internet hoje à tarde, um carro, num lugar, andando devagar, e um grupo de ovelhas correu e começou a rodear o carro. E o carro ligado, e o cara buzinava, e aí que elas corriam mais. Ela não tem noção do perigo. E rodeando. Porque uma correu para ir até o carro, todas correram e ficaram rodeando. E o carro andando devagar, com o farol aceso, buzinando, e alguém filmando, e elas correndo, não está nem aí. Se o pastor não for lá e tirar, elas vão continuar ali correndo, né? Risco de morte. Nesse caso, dos insetos na cabeça de uma ovelha, piolho, é necessário que o pastor molhe a cabeça dessa ovelha com óleo para afastar os mosquitos e insetos. Assim ela passa a ter paz. Porque os bichos não vão assentar. Que coisa maravilhosa. Isso fala com a gente. Fala não. O pastor encharca a cabeça dela de óleo. Os bichos vão embora. E ela fica ali em paz. Novamente. Quando o seu pastor te chamar para pôr óleo, você vem. Outra coisa interessante a respeito da ovelha é que ela é diferente do gado, do boi e da vaca. Aí você vai dizer para mim, isso é claro, mas eu acredito que você não parou para pensar nisso ainda. Por quê? Como a Bíblia diz, a ovelha ela conhece a voz do seu pastor. E o pastor ele não consegue conduzir as ovelhas como é feito com o gado. O gado se solta no pasto, deixa ele lá, ele se vira. E quando você quer que o gado chegue, o boiadeiro quer que o gado chegue a um determinado local, o que ele faz? Ele vai
por trás do gado e começa a gritar para que o gado chegue ao objetivo. Mas com a ovelha é diferente. A ovelha segue o pastor e não adianta o pastor ir atrás das ovelhas gritando, porque as ovelhas precisam ver o pastor na frente. É diferente do boiadeiro. Isso é muito, muito interessante. Ela tem a necessidade de seguir o pastor. Então é preciso que ele vá à frente e mostre o caminho. Isso é ser ovelha. Isso é precisar de orientação pastoral. Só que, amados, muitas das vezes nós somos e nós queremos ser qualquer outro tipo de animal, mas muitas vezes nós não queremos ser a ovelha. Porque ser ovelha é muito simples. Ser ovelha é muito monótono. Ser ovelha é sem graça, é chato. Não é muito legal ser ovelha. Então nós preferimos ser outros bichos. Assumimos outras identidades que não é a identidade de ovelha. De ser ensinável, de receber direção. Assumimos a identidade muitas vezes, por exemplo, do cavalo. Como é isso, pastor? Às vezes nós não queremos assumir a identidade da ovelha, nós assumimos a identidade do cavalo. Como? O pastor cuida de ovelha. Mas nós não queremos ser ovelha, nós assumimos outra identidade. Quando o pastor vai falar, quando o pastor vai nos orientar, nós damos um coice nele. Agimos com arrogância. Isso não é identidade de ovelha. Assumimos muitas vezes também a identidade do macaco. Como? Ficamos pulando de galho em galho, e quando o pastor tenta falar conosco, ele recebe a surpresa, ele fica sabendo de que nós já saímos da igreja de novo e já fomos para outra. Já foi, pulou, já foi. Identidade de macaco. Quando não, também assumimos a identidade da hiena. Ficamos apenas rindo daquilo que o pastor fala. Levamos tudo na brincadeira. Sorrimos, balançamos a cabeça afirmando concordância, mas não colocamos em prática aquilo que ele nos orientou através da palavra de Deus. A hiena, a identidade de hiena. Sorri, concorda, é isso mesmo, mas não faz. Ou quando não, nós assumimos a identidade do cachorro também. Quando? Quando nós emitimos a seguinte mensagem com o nosso comportamento e atitude: não fale comigo porque eu não vou aceitar. Não vou te ouvir, vou latir, e depois eu vou te morder. Não mexa comigo. Identidades que Deus nunca projetou para nós, mas disse que para nós sermos ovelha do pastor. Ou nós preferimos ser outros bichos que a Bíblia fala também, que é bom. Águia, queremos ser águia, queremos ser leão, queremos ser outros bichos valentes e corajosos, porém não queremos ser ovelhas. Abrigamos em nós um sentimento de autossuficiência, somos arrogantes, buscamos respostas em nós mesmos, não somos ensináveis, e essa é a causa do nosso fracasso. Insubmissos. A verdade é que nós não queremos ser ovelhas. Ser ovelha é chato. Nós não suportamos o não de Deus. Nós não suportamos o não das autoridades, o não dos pais, o não dos pastores, o não dos líderes, o não dos professores. Não suportamos o não de ninguém. Eu não quero que ninguém me oriente. Eu não quero receber conselho de ninguém. O não ainda nos ofende muito. Eu não quero ser ovelha porque alguém vai falar algo para mim e eu não vou aceitar. Eu não quero receber isso.
Vai dizer que eu não posso fazer isso? O não ainda dói muito, quando nós deveríamos receber o não como ensino, como aprendizado, como disciplina e como, acima de tudo, uma forma de amor, cuidado e proteção. Amém por isso? Certa vez ouvi uma frase que dizia assim: o não nos trata mais do que o sim. Já ouviu isso? O não nos trata mais do que o sim. Você precisa receber mais não do que sim. O não te molda. O não te forja. Você fica melhor com o não do que sempre está recebendo o sim. Toda ovelha precisa, necessita, anseia de um pastor. Eu disse toda ovelha. O problema é que muitas vezes nós exigimos um cuidado pastoral quando ainda nós não nos tornamos ovelhas ainda. Temos a identidade de qualquer outra coisa, mas não de ovelha. Mas nós queremos o cuidado de ovelha. Queremos usufruir o máximo dos nossos direitos e não queremos cumprir os nossos deveres de sermos de fato ovelhas. Se você não é ovelha, se você não quer ser ovelha, digo para você nessa noite: desista, esqueça, porque você só será satisfeito com o cuidado pastoral quando você se tornar ovelha e largar de ser qualquer outra coisa por aí. Você nunca vai estar satisfeito com isso. A segunda parábola que Jesus fala no capítulo 15 é a respeito da moeda, de uma dracma perdida. Nós vamos andar aqui no capítulo 15. Jesus conta uma história aqui de uma moeda, de uma dracma que havia perdido, que estava perdida, e uma mulher dentro da sua própria casa. A mulher, ela tem uma sensibilidade maior para verificar o que está se perdendo dentro da casa, dentro do lar, dentro da família, dentro do casamento e na vida dos filhos. É ou não? A mulher tem isso. Sim ou não, mulheres? Você não tem essa sensibilidade? Elas possuem, as mulheres, uma percepção, uma sensibilidade de perceber as coisas que nós, homens, muitas vezes não conseguimos perceber. Vocês concordam, mulheres? E os homens também concordam ou não? Amém, aleluia. Coisas que nós não conseguimos perceber. Existem homens também com uma certa sensibilidade, porém é uma dádiva das mulheres. E Jesus sabe por que colocou uma mulher aqui para falar a respeito dela. Em tudo Jesus tem um propósito. Porque a mulher em casa, ela é a organização da casa, a administração das coisas do lar pertence à mulher. Observa bem uma coisa. Lá na sua casa, quem é que identifica primeiro que as coisas acabaram, estragaram e precisam trocar? Quem? Quem que descobre que precisa as coisas ser trocadas ou compradas lá? Quem? As mulheres. Quem é que diz: o leite das crianças acabou, não tem mais isso e não tem mais aquilo e nem aquilo outro? Quem que tem essa percepção que as coisas acabam? Quem tem a percepção que as coisas se perderam dentro do lar? E quem é que responde assim de maneira extremamente sensível, com uma percepção incrível? Já acabou? Eu comprei esses dias. Aí a mulher responde: 30 dias atrás. Mas já! Vocês acabam com tudo. Vocês querem me matar, só pode. As mulheres percebem algumas coisas que nós, homens, muitas vezes não conseguimos ver. Quando nós perdemos algo de valor dentro da nossa própria casa, vida, família, Jesus nos ensina aqui nessa parábola que nós precisamos nos dispor a procurar aquilo que está perdido. O que perdeu dentro da sua casa? Só mais um detalhe. As coisas perdidas dentro da sua casa.
Você já viu um homem achar dentro da casa papel, documento, chave, cinto, meia, sapato? Já viu? Já viu achar? Acha assim? Chega assim, acha? Quem que acha? As mulheres. Eu desconfio que vocês escondem as coisas. Não é verdade, homens? Eu acredito que vocês escondem as coisas para a gente não achar. É a única explicação. Porque eu estou lá procurando na prateleira e não acho. A Alain chega assim, tá aqui. Eu acho que veio, estava escondido na mão, chegou e colocou. Aí, ó, você não está vendo? Isso não é possível, né? Mas Jesus está ensinando aqui, tem algo perdido dentro da sua casa? Se alguém está perdido dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro do seu casamento, alguém precisa pagar o preço para resgatar. Alguém precisa se levantar para resgatar um membro daquela família, aquilo que se perdeu. Nós não podemos aceitar que algo de valor, algo de extremo valor, fique perdido dentro da nossa própria casa. Um tesouro. Aí você pergunta, então pastor, quem vai lá na minha casa procurar? Quem vai lá na minha casa procurar? Quem? Quem? Fala. Não é mulher não, é você. É a mulher, é o homem. Uma coisa é você não saber o que está perdido. Eu não sei que algo está perdido dentro da minha casa. Outra coisa é eu saber que dentro da minha casa algo se perdeu, algo se foi, algo de valor, e eu não estou procurando. E eu não estou fazendo nada. E quando eu digo que as mulheres têm essa percepção, muitas vezes a esposa já falou. Ou ao contrário, muitas vezes o marido já falou. Antes eu não tinha essa informação de perca. Mas agora eu tenho, eu preciso fazer alguma coisa. Existe um tesouro perdido dentro da minha casa. E eu estou fazendo nada. Sabe? Quando nós sabemos que dentro da nossa casa tem algo perdido, algo de valor e nós não procuramos. Quando nós, muitas vezes, não procuramos resgatar esse algo de valor, que é família, que é casamento, que é filhos, que é amizade. Sabe por quê? Que muitas vezes nós não nos posicionamos para resgatar e para procurar. Deixamos as coisas cada dia se perder, não fazendo nada. É porque nós enxergamos estas coisas não com o devido valor que elas tenham. Olhamos para o casamento, olhamos para a família, olhamos para os filhos e não damos o valor. Porque se eu vejo que algo está se perdendo e eu não estou fazendo nada por, é um tesouro. Mas para mim, ele não vale, porque eu não estou procurando. Quando não valorizamos algo, nós não cuidamos daquilo. Quando nós não cuidamos daquilo, nós perdemos ele. Quando perdemos e não procuramos, alguém, qualquer outra pessoa, acha e leva embora. É uma sequência. Se você não valoriza, você não cuida. Se você não cuida, você vai perder. E se você perder e não procurar, não tentar resgatar e restaurar, alguém vai achar por você e vai levar. E às vezes nós não queremos procurar aquilo que está perdido dentro da nossa casa. A casa é a sua vida, a casa é a sua família, a casa é o seu casamento, a casa é os seus filhos. Às vezes nós não queremos pagar o preço de procurar pelo seguinte motivo. Por exemplo, irá causar desajuste tremendo na casa. Desistimos. Muitas vezes nós não procuramos porque vai dar muito trabalho procurar dentro de casa. Nós desistimos. Vai exigir esforço e determinação, pois teremos que varrer toda a casa. Desistimos. Ou
isso vai dar uma grande faxina, vai levantar muita poeira aqui dentro, e nós já limpamos a casa pelo meio, mais ou menos, e não queremos arrastar os móveis. Largue para lá isso. Desistimos. E o tesouro continua perdido. E a preciosidade de Deus continua perdida. Preferimos deixar o tesouro perdido dentro da nossa casa, do que nos esforçar para encontrá-lo e alegrarmos juntos. Porque depois que você acha, você se alegra. Se você está com um problema conjugal, quando você acha o problema, quando você acha a situação, quando você restaura, nós nos alegramos. O casal se alegra, sim ou não? A família se alegra, os filhos se alegram. Aquela família se regozija, porque todos se esforçaram para procurar o que estava perdido. A terceira e última parábola, história que Jesus conta aqui no capítulo 15 de Lucas, é a respeito de um filho perdido, conhecido como filho pródigo, esbanjador. Um pai que ficou esperando o seu filho voltar. Jesus conta 3 histórias no capítulo 15. E essas 3 histórias contadas por Jesus, existe um valor estimado em cada uma delas. E algo interessante entre as 3 é que, primeiro, da ovelha, o pastor ele precisou buscar ela. Precisou buscá-la. Caso contrário, ela não voltaria por si só para o aprisco e acabaria morrendo, por causa da sua simplicidade, por causa da sua humildade, por causa da característica que Deus criou ela, ovelha. Aconteceu isso lá. Segunda parábola da moeda, alguém, a mulher, precisou varrer a casa, precisou procurar, precisou mover toda aquela casa, puxar móveis para poder encontrar. O interessante é que a moeda não se perdeu por conta própria, não foi a moeda que se perdeu. Alguém perdeu a moeda, mas perderam a moeda. A ovelha, por causa da sua simplicidade, não viu que o rebanho foi e ficou. O pastor foi lá buscar. A moeda não se perdeu sozinha. Alguém perdeu aquela moeda dentro de casa. Então, se alguém perdeu, nós precisamos procurar. Precisamos mexer no pó, na sujeira dessa casa. Levantar o pecado que está em oculto aqui. E limpar esse negócio e achar o que está guardado. A terceira parábola de Jesus é a respeito do filho pródigo. O interessante é que o pai não vai atrás dele para buscá-lo, como o pastor fez. O pai também não vai à casa para procurar esse filho, porque esse filho não estava mais dentro de casa, ele já tinha ido. Ele não estava mais lá. Fiquei olhando aqui e falei, Jesus, que mistério que é esse? Por que que esse pai não vai atrás do filho? Certamente, convicto disso, que este pai havia ensinado, orientado, aconselhado, orado, e mesmo assim, este filho, por livre escolha, livre arbítrio, esse filho escolheu ir ter experiências fora da casa, fora da família, fora da comunhão de pessoas boas. Fiquei perguntando, por que esse pai não foi, né? Você não iria? Nós iríamos, eu ia. Falei, Senhor, Deus foi falando comigo. O pai não foi atrás desse filho, porque o pai estava convicto de que esse filho voltaria. Pois o pai sabia que o mundo lá fora não era o seu lugar. Este pai sabia que o pai superior estava guardando aquele moleque sem vergonha. Pelas escolhas erradas que ele tinha feito, o pai sabia que o pai superior estava guardando ele e queria trazer ele de volta.
Porque o pai esperava a volta daquele filho. O pai não foi atrás daquele filho, porque o pai gerou a volta deste filho na intercessão. Olha aí o mistério. O pai gerou a volta daquele filho na intercessão. E o diabo não podia segurar, ou o diabo não pode segurar um filho ou uma filha de um pai e de uma mãe que são intercessores. Não pode. Isso é profético sobre a tua vida hoje. Isso responde porque que esse pai não foi atrás desse filho. Aquele pai, ele tinha certeza de que aquele que foi gerado no seu ventre nunca se perderia na caminhada. Ele voltaria. Você vai, meu filho? Sim, pai, eu vou. Você quer viver novas aventuras? Não precisa de ir, mas eu quero, pai. Sabe, queridos, tem muitas pessoas, nós começamos a falar de ovelha, a ovelha precisa de orientação, a ovelha precisa de conselho. Quantas pessoas foram orientadas para não ir? Quantos pais aconselharam seus filhos para não ir, para não fazer isso ou aquilo? Mas muitos de nós, vocês que estão sentados aí, um dia receberam um conselho, um dia receberam uma orientação, mas vocês escolheram pagar para ver. Pior coisa do ser humano, pior burrice nossa é querer pagar para ver. Eu quero ver se isso que o meu pai, a minha mãe está dizendo, se isso que o meu pastor está falando, que o meu líder está falando, se é isso mesmo. Eu vou lá ver. Eu vou fazer? Ninguém manda em mim. Né? Aí assume qualquer outra identidade a não ser a identidade de ovelha. Quantas pessoas nós tivemos aqui a tristeza, né? De ver pessoas que decidiram pagar para ver. Triste, é de chorar. Quer um conselho? Não pague para ver. Receba a orientação de Deus sobre a sua vida. Receba o conselho do Senhor sobre a tua vida. Não vai lá provar para ver se isso é verdade ou não. Fica por aqui mesmo. Espera o tempo de Deus. Espera a hora certa. O pai sabia que aquele que estava gerado aqui nele, o diabo não ia levar. Esse pai era convicto, por isso que esse pai não foi atrás desse filho. Deus tomou a boca do profeta e disse, talvez seja a resposta para você hoje. Deus tomou a boca do profeta e disse, assim declara o Senhor. Eis que um clamor se ouviu por toda Ramá. É um pai, é uma mãe orando. Ouço lamentação, ouço a amargura, ouço muito pranto. É um pai, é uma mãe chorando por causa dos seus filhos. De modo que não deixa ninguém se consolar porque os seus filhos já se foram. Já viram os seus filhos, assim como esse pai, passar pela porteira com a sua mochila nas costas e ir embora. Mas assim declara o Senhor, ó pai, ó mãe, reprime a tua dor e o teu choro e os teus sentimentos. Para de chorar. Proíbe que as lágrimas jorrem dos teus olhos. Porque o teu trabalho, porque tua oração, a tua intercessão, o teu sofrimento serão recompensados, assegura o Senhor. Os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Pois assim diz o Senhor, há esperança para o teu futuro, afirma o Senhor. Os seus filhos voltarão para os seus seios, diz o Senhor. Aplauda Jesus. Esta é uma palavra profética sobre a tua vida. Talvez não sejam filhos biológicos, mas os teus filhos espirituais, o Senhor trará de volta. Oh, Jesus.
O X da questão, na parábola do filho perdido aqui, o filho pródigo, também não é exatamente a sua volta para casa. É? Sim. A questão principal aqui na história é como ele volta para casa. É como ele saiu e agora como ele está se retornando. Qual é o estado da alma e do espírito daquele rapaz? Por que eu digo que a principal questão não é o voltar? Porque nós já vimos muitas pessoas irem e voltarem e permanecer do mesmo jeito como estava lá fora. Voltaram, foram de novo, voltaram, foram de novo, voltaram e decidiram permanecer da mesma forma que estavam lá fora. Voltou apenas com o corpo, mas a alma e o espírito deixou lá fora. E hoje, amados, nessa noite, profeticamente, talvez esse seja o seu estado. Hoje nós vamos requerer tudo aquilo que é nosso que ficou para trás. Você foi, você voltou, você foi, você voltou de novo, você está aqui, mas você ainda não voltou por completo. Você ainda está em partes aqui. Por isso que você não está vivendo o todo. Romanos capítulo 8, versículo de número 26, fala que da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois nós não sabemos como quê? Orar, nós não sabemos orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está dizendo que nós temos uma fraqueza. Nós não sabemos orar como convém. Existem muitas coisas que nós gostaríamos de ter. Existem muitas coisas que nós gostaríamos de fazer, de realizar. Mas quando nós manifestamos os nossos pedidos a Deus, nós o fazemos de forma inapropriada. Porque nós não sabemos orar. Nós não sabemos pedir. Nós precisamos de quem? Da intercessão do Espírito Santo. O Espírito Santo traduzir a nossa oração, dizer, não, Pai, não é isso que Ele quer dizer, não. Não dá isso para Ele, não. Ele não pode. Essa é a intercessão. Ele está pedindo isso, mas Ele não precisa disso. Não libera, não. Pelo amor de Deus, não libera, não. Pois que o Espírito intercede por nós. Duas atitudes que são marcantes na vida desse jovem. A primeira se manifesta de forma errada, revelando a sua imaturidade. A segunda é corretíssima e demonstra maturidade. Apenas duas palavras, Lucas capítulo 15, versículo 12. Quando ele chega no pai e diz assim, dá-me. Só isso. Isso revela a imaturidade do filho. Dá-me. Observamos aqui uma pessoa imatura. O que acontece muitas vezes conosco. Chegamos diante de Deus Pai e declaramos, dá-me isso, dá-me aquilo. Eu quero então, dá-me, Senhor. Eu necessito, dá-me. Serei feliz para sempre se o Senhor dá-me. Então Deus, dá e dá. E Romanos 8 diz, nós não sabemos como orar. Nós não sabemos como pedir. E quando nós estamos no nível do dá-me, o nosso foco é o egoísmo. O egocentrismo. Quando não sabemos o que de fato Deus quer para nós, nós pedimos para Deus qualquer coisa. E o pior é que muitas vezes nós corremos o risco de recebermos aquilo que nós estamos pedindo e pagar um preço muito caro por aquilo. Eu sei que existe coisas que você pediu para Deus e acabou isso chegando na sua vida aqui, tem coisas que você se arrependeu.
ou de coisas, decisões, atitudes que você tomou achando que era Deus e hoje você já pagou um preço alto por isso, porque nós estávamos na imaturidade de chegar, dá-me. Dá-me. A imaturidade, ela valoriza mais as coisas. Ela valoriza mais os objetos, os bens, do que as pessoas. O imaturo, dá-me. As mentes medíocres, pobres e miseráveis estão no nível de dá-me. Me dá. Não estou pregando que é proibido pedir algo para Deus. A questão é com que motivação eu estou pedindo e se isso que eu estou pedindo é da vontade de Deus para a minha vida. Você pode pedir. A outra segunda declaração deste filho que revela a maturidade dele está no versículo 19. Esse filho agora, ele entendeu algo especial. Ele entendeu que ele precisava de tratamento. Então a primeira palavra, eu quero usar só essa palavra aí, ele fala para o pai, trata-me. Só isso. Revela agora a maturidade do filho. Trata-me. Ele estava lá pensando, quando eu chegar a ver meu pai, eu vou dizer, pai, trata-me. Senhor, eu quero ser tratado. Agora, a forma que o pai iria tratá-lo não era responsabilidade dele. Era responsabilidade do pai. Ele precisava apenas estar disponível aos cuidados paternos e ao tratamento do pai. A maturidade faz a seguinte declaração, a seguinte oração: Pai, trata-me conforme a tua vontade. Que a tua vontade seja feita na terra como ela é feita no céu. Nós não acabamos de cantar isso? A maturidade ora assim. Jesus nos ensinou a orarmos com maturidade. Que seja feita a tua vontade na terra, na minha vida, como ela é feita no céu. Todos nós precisamos chegar a este nível. Isso é maturidade. É quando Deus dá a direção e não você. Quando nós alcançamos este nível do trata-me, Pai, trata-me, Deus, trata comigo, segundo a tua vontade, nós estamos focados agora naquilo que é mais precioso. O que é mais precioso? O único objetivo que levou Jesus a morrer na cruz foi resgatar pessoas, vidas. Amém? No trata-me, nós valorizamos pessoas, nós valorizamos o Pai, nós valorizamos os irmãos, nós valorizamos os amigos de Deus para nós, enfim, nós valorizamos as pessoas. Interessante isso, né? Mentes maduras estão no nível de desenvolvimento contínuo do trata-me. Trata-me, Deus. Trata a minha vida. Essa é a mensagem de hoje. Certamente, Deus falou com você e é um dessas três parábolas. Talvez hoje seja a noite de você verdadeiramente tornar-se uma ovelhinha de Jesus. Assumir essa identidade. E deixar qualquer outra e dizer, Senhor, estou aqui. Eu tenho autoridade sobre mim. Eu tenho meus pais. Eu tenho as autoridades civis. Eu tenho os pastores, eu tenho os líderes, eu tenho os professores. Eu tenho pessoas acima de mim. Eu preciso me colocar no lugar devido. Talvez exista algo que está perdido dentro da sua vida, dentro da sua casa, família, casamento, filhos ou pais. Que esta noite é a noite de dar uma olhada mais profunda e ver o que se perdeu e
E o que nós vamos sair daqui para procurar hoje? Ou talvez você esteja igual a este jovem da terceira parábola que Jesus conta. Talvez as suas orações giram em torno do dá-me, dá-me, dá-me. Jesus quer que você cresça, que você se torne um crente, um filho maduro. Então hoje você precisa mudar a sua oração. Talvez você já trouxe até seus pedidos hoje para apresentar diante do altar do Senhor. Mas hoje você precisa mudar a sua oração de dá-me para Senhor, trata-me. Às vezes a gente pede o tratamento do outro. Deus, trata o meu marido. Deus, trata a minha esposa. Deus, trata os meus filhos. Deus, trata fulano, trata meu pai, trata minha mãe, trata. Mas você nunca fez essa oração. Senhor, trata-me. Porque se o Senhor te tratar, você vai lidar de forma diferente com todas essas coisas que você está lidando. Feche os teus olhos. Jesus quer que você passe a orar assim: Senhor, eu só quero aquilo que o Senhor quer para a minha vida.